Jamais verá sua vida.
teu irmão e a vitória é nossa, a vitória é nossa. Que culpa nós temos dele nos dar a vitória? Mas se eu fosse como os passarinhos que somente vivem a cantar, eu cantaria mil louvores a Deus todo dia inteiro sem parar, pois grandes coisas fez meu Deus por mim, morrendo numa cruz pra me salvar. Mas se eu fosse como os passarinhos, mil louvores a Jesus ia cantar. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostrai aos homens quanto vale a liberdade, e uma vida sem ter ódio nem rancor. O seu cantar tem gozo e harmonia, tem alegria e perfeito amor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mas se o homem pudesse contar as maravilhas do seu Criador, ele faria como fazem os passarinhos, cantavam lindas melodias ao Senhor. Desfez o homem pra lhe adorar,
pássaro tirou-lhe a felicidade. Canta, canta, ó passarinho, mostrando aos homens o valor da liberdade. Canta, canta, ó passarinho, exaltando a seu Criador, mostrando aos homens quanto vale a liberdade. Nenhuma vista sem ter ódio nem rancor. O seu cantar tem gozo e harmonia, tem alegria e perfeito amor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando a seu Criador. Vai cantando, ó passarinho, exaltando a seu Criador. Satisfação nem riqueza terrenal, se tu negas ao Senhor. Essa vida só é um sonho perenal, quando andamos em seu amor. 30 peças de prata deram por Jesus. 30 peças de prata por quem era a luz. Eu também tenho culpa de sua morte cruel. Sempre rogo, ó Deus, me perdoe por ser tão infiel. Uma cruz pesada levou meu Redentor pra salvar o homem vil. Quando eu desprezava o incomparável amor, sua cruz uniu-me a si. 30 peças de prata deram por Jesus. 30 peças de prata por quem era
Porque meu servo te abate desse jeito. Se já provei que estou contigo a todo instante. Tira essa angústia, essa tristeza do teu peito. Erga a cabeça, em meu nome se levante. Eu sei que pedras te atiram todo dia, te caluniam, acham que és um qualquer. Porém fui eu que te escolhi, quem te chamei. Esta unção que você tem foi eu quem dei. E vou te usar até o dia em que eu quiser. Deixe que falem, enquanto falam você louva o meu nome. O teu louvor é como fogo que consome, cheiro suave, tão gostoso de sentir. Deixe que falem, no tempo certo eu com eles vou tratar. Mesmo chorando, continue a me louvar, pois vai chegar a hora de você sorrir. Porque meu servo te abate desse jeito. E já provei que estou contigo a todo instante. Tira essa angústia, essa tristeza do teu peito. Erga a cabeça, em meu nome se levante. Eu sei que pedras te atiram todo dia, te caluniam, acham que és um qualquer. Santo, Santo é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a força da nossa vida. Ele é a nossa alegria, a nossa paz. É o nosso Senhor. É o nosso bom pastor. E nada nos faltará. Então que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos energizando com a tônica do Espírito Santo. Um bom dia a todos vós, meus amados e preciosos irmãos. Hoje, dia 31 de outubro de 2022, estamos encerrando, pela graça, misericórdia de Deus, estamos encerrando mais um mês de vitória, um mês que Deus tem feito grandes coisas por nós. Estamos aí há praticamente 60 dias, 62 dias mais ou menos, do final do ano, do dia 1º de janeiro já de 2023. Né? Estamos na contagem regressiva, que Deus possa nos conceder mais e mais da sua graça, da sua misericórdia, para que nós possamos permanecer neste caminho provido por Deus para nós. As coisas, o caminho vai se estreitando, as coisas vão ficando mais difíceis, mas nós temos que ter esta certeza, nós temos que ter esta segurança, que aquele que em nós começou esta boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Esta é a escritura que sempre nós ouvimos nos encontros nacionais, uma sábia direção de Deus, dada ao saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Então, sempre nos nossos encontros,
nós temos esta escritura como a escritura do encontro, né? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou esta boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E nós não podemos deixar, eu acredito, eu creio, que esta escritura de Filipenses capítulo 1, versículo 6, ela casa perfeitamente com a escritura de Romanos capítulo 8, versículo 28, que está escrito: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então o cristão, eu tenho sempre dito isso, aquilo que o profeta tem nos ensinado, o cristão ele não é agitado, o cristão ele não está apavorado, o cristão não é desequilibrado, ele está tranquilo, ele tem certeza, ele tem convicção, ele, como disse o apóstolo Paulo, ele sabe em quem ele tem crido. Então estamos aí há 60 dias do novo ano, né? Do ano de 2023. Se Jesus Cristo vier agora, o cristão ele tem a convicção que ele subirá. Se ele vier daqui a 60 dias, o cristão também tem esta certeza: eu subirei. Se ele vier daqui a um ano, o cristão também tem esta certeza: eu subirei, não vou ficar. O cristão tem esta certeza: nada me deterá, nada. Eu fui programado para subir. Amém? Então Deus abençoe a todos vocês. Sempre é uma alegria, é um prazer enorme estar aqui com vocês, fazendo esse programa que já tem muito tempo, né? Mais de 2 anos que nós fazemos esse programa, Momento Devocional com Deus. Como eu disse, é uma escola, sempre tenho dito, é uma escola. E bem-aventurados, felizes, prósperos espiritualmente, financeiramente, sentimentalmente, conjugalmente, são aqueles que, podendo assistir este programa, assistem, né? E não só assistem, mas também são praticadores, são ajudados, né, pelo que o Espírito Santo diz. Ouvir é muito bom, mas exercitar, obedecer é melhor ainda. Então que Deus possa vos abençoar. Semana passada eu estive ausente, eu estava para um sítio, né? E por uma roça. Foi muito bom. Agradeço o carinho de todos vocês, agradeço as vossas orações. E é bom saber que há uma igreja, que há um povo que nos ama, que sempre está orando por nós. E eu preciso mesmo das vossas orações. Eu preciso mesmo das vossas orações, o jejum de cada um de vocês. E eu creio que grandes coisas Deus fará por nós. Como disse o salmista Davi, eu sempre tenho dito isso. Deus tem feito grandes coisas, mas eu creio que Ele fará maiores coisas. Porque, veja, conforme o culto ontem à noite, nós não temos rejeitado o Espírito Santo. Temos sim rejeitado muitas coisas, mas o Espírito Santo não. Veja, quando você tem o Espírito Santo, você tem o discernimento. Você tem o discernimento. Você sabe, você conhece as coisas. Falar que conhece, muitos falam, até papagaio fala. Até papagaio às vezes fala que tem discernimento. Você ensinar o papagaio,
ele vai falar, não, eu tenho discernimento. O que vai provar que ele tem discernimento ou não, é as atitudes, é as obras. Meu irmão, nós temos que olhar bem as nossas narrativas, porque senão nós ficamos só narrando fato, falando, contando história, né? Até dos irmãos das eras passadas, e a nossa história, e a nossa vida vivida. Então o cristão, ele rejeita tudo, ele só não rejeita o Espírito Santo. Ele rejeita tudo o quê? Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Ele rejeita. Amém? Você pode dar um glória a Deus e dizer assim, obrigado, Senhor, por mais esse dia de vitória que o Senhor tem me concedido, por mais esse dia de vitória que o Senhor tem proporcionado para mim. Conforme nós falamos ontem também, eu quero que a igreja preste bastante atenção nessas palavras, que isso aqui é Deus falando conosco. Lucas capítulo 21, nós falamos isso ontem à noite. Lucas capítulo 21, versículo 28. O que está escrito ali? Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Nós temos que sermos espirituais para nós vermos as coisas acontecendo. Eu tenho dito isso para a igreja, e não só dito, mas a igreja, eu creio assim, a igreja tem visto isso. O crente espiritual tem visto isso. O carnal ele não vê, mas o crente espiritual ele tem visto isso dia a dia. No nosso proceder, no nosso agir, na nossa obra, no nosso viver. Veja, nós temos que discernir as coisas pela palavra, pelo Espírito Santo que está em nós. Então você não vai observar pelo que o fulano disse, pela que a fulana disse, mas é pelo que as Escrituras dizem. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, escrevendo em São João capítulo 5, versículo 39, ele diz, examinai as Escrituras e cuidar ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. E nós temos que examinar as Escrituras para ver a hora, o momento, o tempo em que nós estamos vivendo, e o que a Escritura está dizendo para esta hora. Falar as Escrituras do que foi lá no tempo passado, tudo bem. Mas e o que as Escrituras diz agora para o tempo presente? Para o momento em que nós estamos? O que as mensagens, ela diz para nós? É momento de lermos a mensagem de uma maneira diferente. Lermos a Bíblia de uma maneira diferente. Lermos a Bíblia com os olhos espirituais. Lermos a Bíblia com mentes espirituais. Porque senão você vai cair nesse engodo de Satanás, que tudo é igual, que tudo é normal, que tudo é natural, que tudo é igual. Não, tem uma frase que me acompanha há mais de 12 anos, no meu Hotmail, tem uma frase que eu escrevi assim, nem todos é todos. Nem todos é todos. Então, temos que entender isso. Nem todos é todos. E nós ouvimos ontem de manhã, na escola dominical, o profeta diz, não vá por tudo que você vê. Não vá pelo tudo que você vê. Não vá por tudo que você ouve. Meu irmão, minha irmã, é momento de se posicionar.
Pode ser bonito, pode ser um discurso bonito, pode ser um discurso sereno ou eloquente, mas não vá pelo tudo que você vê, pelo tudo que você ouve. Vá sim pelo tudo que está aqui. Tudo que está aqui. E nós ouvimos ontem à noite que interpretar a Bíblia ou rejeitar a Bíblia é adultério espiritual. É adultério espiritual. Então, se tem um momento que nós temos que olhar para cima, é agora, mais do que nunca. Mais do que nunca é nesse exato momento. Amém? Então, Deus abençoe a todos. Nós vamos para o nosso assunto, que é a mensagem 3 classes de crente. Nós estamos estudando esta mensagem, pregada pelo nosso profeta no dia 24 de novembro de 63. E hoje, acredito eu, que é o 4º capítulo. Creio que seremos ajudados. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, pela Tua graça e bondade, estamos no que é verdadeiro, Senhor. Estamos ancorados na Tua palavra. Não estamos ancorados em nenhum sistema, não estamos ancorados em nenhum homem, Senhor, humanamente falando, mas estamos ancorados na palavra, estamos ancorados em Cristo Jesus, estamos ancorados no assim diz o Senhor. Pai bendito, nesta manhã, que o Senhor possa mais uma vez enlarguecer a cada coração, Pai. Ajudar a cada irmão nesse instante, para que ele tenha força, para que minha irmã tenha força também, Senhor. Ousadia, ó Pai, para se desprender do natural, se desprender das coisas aqui de baixo, tirar os olhos daqui de baixo e olhar para cima. Seja qual for a condição da minha irmã, do meu irmão, se ela precisa de uma libertação, de um vício, seja o que for, ó Deus, que o Senhor possa conceder nesse instante, é a minha oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Queridos irmãos, a escritura que nós estamos lendo, São João capítulo 6, versículo 60 a seguir. O profeta usou esta escritura para pregar esta mensagem, 3 classes de crente. Você preste bem atenção. Essas 3 classes de crente, elas estão juntas. O incrédulo, o manufaturado e o genuíno. Você que é espiritual, você vai ver que o genuíno ele tem o Espírito Santo. Não é porque ele tem o Espírito Santo que por ele estar muitas das vezes no meio do incrédulo, que o incrédulo vai apanhar o Espírito Santo que está no genuíno. Não pega. É questão de semente. É questão de predestinação. Você compreende isso? Não pega. Ele veio. Veja só. Abel andou com Caim por um tempo. Mas quem foi Caim? Semente do maligno. E Abel, o justo. É questão de semente, irmão. Você compreende isso? Então vamos lá. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava?
Aquilo causou um espanto neles, né? Veja só. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. As palavras que eu estou dizendo a vós nesta manhã, ou que eu tenho dito, eu não tenho dúvida alguma, que é Espírito e vida. Eu tenho certeza que é para o nosso elevo espiritual. Agora, eu disse, não vamos ouvir apenas com a mente, porque a mente ela é muito fácil para arrazoar as coisas. A mente é muito propícia a questionar as coisas. Deixa descer para o teu coração. E o que eu estou dizendo a vós, examine pelas Escrituras, se eu estou falando a verdade ou não. Se eu estou falando o que a Bíblia diz ou não. É simples. Se estou falando, tomamos uma posição. Tome uma posição. O apóstolo Paulo disse assim, não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Não tem como cochear em dois pensamentos. É o momento em que nós estamos vivendo. Lamentavelmente, tem pessoas que estão cocheando em dois pensamentos. Eles estão assim. São simpatizantes, simpatiza de um, simpatiza de outro. Não tem assim direção própria. Irmão, irmã, a vida cristã, Jesus Cristo diz assim, renuncia o homem a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Individualmente, cada um tem que renunciar a si mesmo. Renunciar até mesmo o convívio, renunciar até onde está o meio familiar, os amigos. Renunciar, não, você não quer seguir a Jesus Cristo, eu vou seguir. Eu vou dizer como Pedro, para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então veja, versículo 64. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem era os que não cria e quem era o que havia de entregar. E dizia aí, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tomaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe, pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Filho de Deus. Respondendo-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. Talvez se tivesse alguém dos dias de hoje, talvez diria assim, Jesus, já que o Senhor sabe que um de nós aqui é o diabo, por que o Senhor não ora para nós, para esta pessoa tirar esse espírito do diabo dele? Talvez, né? Vamos trazer para hoje, né? Talvez se tivesse um dos pregadores, alguns pregadores de hoje,
iam questionar Jesus assim: ó Jesus, já que tu sabes que dentre nós, aqui os 12, tem um que é o diabo, e já que o Senhor se diz Deus, já que o Senhor se diz o Todo-Poderoso, o Eterno, então ora para ele, para converter ele, para ele ser um filho de Deus. Você captou já, né? Espírito não morre, não morre. Esse espírito não morre. Esse espírito da irmandade, que todos é filho de Deus. Esse espírito começou lá de trás. João Batista chegou a dizer assim: ó, raças de víboras, quem vos ensinou a desviar-se da ira futura? Ah, João Batista, somos raças de víboras? Então ora por nós. Ora para Deus nos converter. Você está compreendendo a coisa? Meus irmãos, o profeta chegou a dizer assim, que são as pequenas coisas que vão nos tirar do arrebatamento. São as pequenas coisas. E às vezes eu me paro e eu me pergunto, eu fico me questionando: será que a gente não está deixando as pequenas coisas? As pequenas raposas. Ontem teve eleição, vocês sabem, e o que perdeu a eleição, segundo a imprensa, diz que foi por 2.100.000 votos. Foi uma diferença mínima demais. Segundo a imprensa, não chegou nem 1%. Você observou que foi assim, foi muito pouco. Que já é certo que quem perde, ele fica olhando assim: eu poderia ter feito diferente, né? Eu poderia ter feito alguma coisa diferente. E você entende as coisas. Se temos que fazer alguma coisa diferente, é amanhã. Por que não agora? Amanhã não nos pertence. Quantas pessoas fizeram um voto, quando foram batizar, e depois abandonou, renunciaram, estão lá fora. Pastor, eu não bebo, eu não fumo, eu não vou nos bailes, eu não vou nisso, eu não vou naquilo, mas você está na comunhão? Não, pastor, eu não estou na comunhão, porque tem coisas que eu não concordo, você entende? São as pequenas coisas, meu irmão. Eu pergunto assim: o que pode deter um cristão revelado? É o problema do João? O problema da Maria? O problema do Adão? O problema da Eva? O problema do Raimundo? Do todo mundo? Pode deter um cristão? Pode barrar um cristão? Sabe o que é isso? É falta de olhar para o Calvário. Olha para o Calvário. Olhe para o Calvário. Olhe para Jesus. Se somos sementes de Abraão, não nos detemos para nada. Pedro aqui, olha o que Pedro diz: para quem? O Senhor está dizendo que um de nós é o diabo. O Senhor falou algumas coisas aí que eu não entendo também. Como que é beber da tua carne, como que é beber do teu sangue, comer da tua carne. Como que é esse negócio, quem ver de onde eu desci subir. Eu não entendi muita coisa não, mas para quem eu vou? Se só tu tens palavras de vida eterna. Na mensagem para quem iremos nós, o profeta diz uma coisa muito importante que
não podemos deixar passar por alto. O profeta diz assim: Pedro havia estado tempo suficiente com Jesus para ele saber o que ele estava falando. E é isso que Deus quer que nós façamos. É preciso nós termos tempo suficiente com a Bíblia, com a palavra de Deus. É preciso nós revermos como nós estamos, qual é a nossa real intimidade com Deus. Qual é a nossa intimidade mesmo com Deus? Estamos assim íntimos com Ele? Ou nós temos alguma divergência entre nós e Ele? Entre nós e a palavra? Se tem, meu irmão, peça a Deus nesta hora: Senhor, tira isso de mim agora. Então vamos terminar aqui a leitura, veja. Respondendo-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Isso aqui nós poderíamos ficar um bom tempo aqui, né? O Senhor escolhe 12 e agora o Senhor diz que um é o diabo. O Senhor caminhou conosco, agora um de nós é o diabo. Para cumprir as Escrituras. Para cumprir as Escrituras. Nós temos que ver que tudo tem um propósito. As coisas espirituais não discernem com a mente carnal. É difícil, né? Para o carnal ver essas coisas. Não consegue ver, não. Só buscando a graça de Deus. Buscando a revelação de Deus. E para terminar no versículo 71. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Meu irmão, você já parou para pensar num homem que entrega o outro? Você já pensou nisso? Que desgraça foi para Judas quando ele entregou Jesus? Ele entregou Jesus. Que desgraça foi para ele. Você lembra do filho de Noé? Cão. Ele entregou o pai dele. Ele entregou no sentido, em que sentido? Ele falou da nudez do pai dele. E quantos hoje entrega aqueles que estão nas mãos de Deus? Quantos hoje querem entregar aqueles que estão nas mãos de Deus, aqueles que são escolhidos por Deus? Às vezes eles não entendem, não discernem e querem entregar, querem desnudar. Que tristeza, né? Que tristeza. O profeta de Deus, nesta mensagem, conforme dito, pregado no dia 24 de novembro de 63, 3 classes de crente. Depois dele ter lido a escritura que eu li, ele começa no parágrafo 13. Ele diz assim, preste bem atenção. Você precisa se identificar, se você ainda não se identificou. Agora, para dar nome a este estudo, e querendo aproveitar a esse estudo nesta noite, eu digo, nestes momentos devocionais, e querendo aproveitar a meia hora que nos resta, quero dar-lhe por nome 3 classes de crentes. Agora eu pergunto assim, quem sabe disso aqui? Existe 3 classes de crentes? É todos que sabem disso? Tem muitos que questionam o irmão Brana.
ainda que andam com a mensagem do irmão Brana, mas questionam. Tem muitos que dizem assim, irmão Brana, eu não creio que existe 3 classes de crente. Eu creio que existe uma classe só. Tem outros que dizem assim, eu creio que existe 2 classes. Mas o genuíno, o revelado pelas Escrituras, ele vê 3 classes de crente. Deus é perfeito em 3. Irmãos, você vai entender, minha irmã, que não é pelo teu conhecimento intelectual que você tenha o discernimento da palavra de Deus. É pela bondade de Deus, é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus, que Ele passou dos sábios e entendidos e revelou quem? Revelou a você. São Mateus 11, 25, nós acabamos de falar essa série, Deus escondido e revelado em simplicidade. Então eu digo assim, nós deveríamos ser o cristão revelado, ele deveria ser mais agradecido. Você vai observar, eu tenho dito isso sempre, o cristão revelado, você observa no dia a dia dele, a maneira dele viver. Eu volto a dizer assim, nós estamos vivendo um momento de tantas narrativas na política, narrativas, é só narrativas, ou seja, é só discurso, é só blá blá blá, vamos simplificar. Na política e no meio religioso também, muitas narrativas. Muitas narrativas. Irmãos, para quem não conhece o que é uma carne de primeira, para quem não conhece o que é uma verdadeira comida, o que é realmente uma boa refeição, qualquer coisa que você dá para alguém que está com muita fome, ele está bom. Qualquer coisa que você dá, não, eu estou bem, estou satisfeito. Porque ele está com fome. Você observa essas pessoas, coitada, que vivem aí catando lixo nas ruas para comer. Eles comem comida. Já ouvi relato de pessoas assim. Já ouvi pessoas dizer assim, olha, eu tiro fora os bichos e eu como. Não tem outra comida. Ele come. É triste isso. Imagina isso no espiritual. Mensagens na prateleira, Bíblia. Se estão anêmicos, estão comendo qualquer coisa, é porque não está lendo a Bíblia. É porque não está mergulhando véu adentro. Sabe? É aqueles crentes preguiças. É aqueles crentes caronistas. Então o profeta está dizendo assim, muitas vezes, na pregação, tenho mencionado que existe estas classes de pessoas. E agora pensei, creio que por uma vez vou pregar sobre isso. Primeiramente, temos aos crentes, logo aos crentes manufaturados, e por último, os incrédulos. Agora, isto em verdade é um tema tremendo. O profeta diz, isso é tremendo. Eu digo, oxalá que todos começassem a assistir esta série, as 3 classes de crente.
Por isso eu digo sempre assim, convide outras pessoas a assistirem com você. Diga, não, para um pouco. Nós estamos vivendo assim, as pessoas ouviram muitas narrativas. As pessoas ouviram muitas narrativas. E umas não assistem. E outras já vêm assim, como se diz, com o espírito armado, né? E tais pessoas nunca serão ajudadas. E muitas até inocentemente pararam, se deteram para ouvir narrativas. As pessoas querendo construir algo lá na frente. Então primeiro elas vieram com narrativas falsas. Narrativas disso, narrativas daquilo, querendo preparar o caminho para depois. Ou seja, preparando a cama para depois. E quem não tem discernimento, foram engolidos por isso. Foram engolidos. Agora, quem tem discernimento, tem discernimento. Quando o diabo vem com determinadas coisas, o cristão revelado, o genuíno, ele diz, ó, para trás de mim, Satanás. Porque primeiro ele vem, né, numa maneira simples, singela, aparentemente humilde. E ali é uma estratégia dele. Depois ele está ali querendo preparar a cama dele para depois ele deitar. Veja só, Judas beijou Jesus, aquilo foi amor por Jesus? Aquilo foi porque ele amava Jesus? Aquilo foi porque realmente ele tinha compaixão com Jesus? Tinha não. Ele queria os 30 moedas de prata. Ele queria as 30 moedas de prata. Deixa Deus trabalhar com você. Por que você está neste caminho? Por que você professa ser um cristão? Qual é o seu objetivo? De ser um pastor, de ser um evangelista, de ser um cantor, um tocador? Qual é o teu objetivo? Para qual propósito? Deus te chamou ou você te chamou? Você se convidou? Qual é o propósito de sermos cristãos? É porque estamos com medo do inferno? Porque estamos com medo do lago de fogo? Porque estamos com medo das pragas do Apocalipse? Qual é realmente o propósito de eu ser um cristão? Por qual objetivo eu professo ser um cristão? Então o profeta diz, porém tenho seguro, tão seguro como estamos assentados aqui, esse grupo sempre tem existido, onde existir uma reunião de pessoas, sempre estarão 3 classes, sempre tem sido assim, e seguramente sempre será até a vinda do Senhor. Estas 3 classes. Eu acho que nós poderíamos parar e já, é por isso que eu falo assim, se a pessoa vem e ela fica olhando a classe do incrédulo, se ela não vigiar, ela cai. Se ela fica vigiando, se ela fica reparando a classe do manufaturado, cai também.
Olha para Jesus. Olhe para Jesus. O profeta foi muito assertivo, como sempre tem sido, na mensagem à invasão dos Estados Unidos e outras mais. Ele disse assim: me diga com quem tu andas, e eu digo o tipo de espírito que você tem. O profeta pregou a mensagem à era de Laodiceia. Ele diz assim que o joio e o trigo que nasceram entrelaçados, agora estão se separando. Deus está separando o genuíno. Deus está separando o manufaturado. Deus está separando o incrédulo. Veja, por isso que eu digo para vocês assim, nós estamos nesse processo de sermos aperfeiçoados. Não podemos dizer que somos aperfeiçoados, que já estamos aperfeiçoados, mas estamos num processo. Vocês vão entender que quando os incrédulos saíram, ainda o manufaturado ficou. Que Jesus disse assim, um de vós é o diabo. Você vai observar que depois que o manufaturado saiu, depois que Judas saiu, aí o que aconteceu? Aí eles tiveram a experiência do Pentecoste. Então tem que haver sim uma divisão. Quem é contra a divisão é porque não conhece a Bíblia, não conhece as Escrituras. Tem que ter. É fato, é real. Depois que houve esta divisão, os incrédulos saíram, o manufaturado ficou. Mas depois que o manufaturado saiu, aí os genuínos tiveram a experiência do Pentecostes. Aí desceu sobre eles, o que desceu sobre eles? O Espírito Santo. Judas estava lá no Pentecostes? Foi depois que Abraão saiu do meio da sua parentela incrédula. O profeta chegou a dizer assim que a fé de Abraão não ia acima da fé da sua parentela. Ainda ele ficou com o crente Ló. O profeta chega a dizer que Ló é considerado como $1 O Mombrana disse assim, Abraão era $1 e Ló $1. Foi depois que Abraão se separou, houve aquela divisão, houve aquela divisão entre Ló e Abraão. O que aconteceu? Que Abraão recebeu a visita de Elohim. Amém? Nós vamos parar por aqui e depois nós vamos continuar amanhã, se Deus permitir. Aí você vai entender. Tem pessoas que dizem assim, não sei por que divisão. É lógico, quem diz? Quem em sã consciência? Você acha que Jesus quis dividir? Você acha que ele, embora que a Bíblia diz que ele veio para dividir, mas assim, ele veio para dividir porque ele sabia, veja só, presta atenção, ele já sabia antes da fundação do mundo, quem creria nele e quem não creria, ele já sabia. Mas a Bíblia diz em São João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Ele queria, ele desejava, ou ele deseja, que todos tenham vida eterna, mas eles sabem. Eles sabem que tem uma classe que não quer. E ali na cruz do Calvário, quando ele foi crucificado, ele disse assim, Pai, eu os perdoo, porque eles não sabem o que fazem. Ele perdoou Pilatos, perdoou. Ele perdoou aqueles soldados romanos, ele perdoou os fariseus, ele perdoou aqueles religiosos ali, ele perdoou Caifás, ele perdoou todos eles, mas ele salvou eles? Ele salvou eles? Não, mas ele perdoou.
Por que ele não salvou? Porque eles não queriam a salvação. Eles queriam religião. Eles queriam cobertura. Simplesmente isso. Você compreende isso? Vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, continue abrindo o entendimento do meu irmão, Senhor, e da minha irmã, para que ela possa, e para que ele possa compreender as Tuas palavras, Senhor. Não é através do raciocínio humano que somos capazes de discernir isso. Precisamos, Senhor, da Tua sabedoria, da Tua inteligência. Precisamos da revelação. E que nesta manhã, aqueles que estão, Senhor, sedento, desejando, Senhor, mais do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa dar nesta hora para eles. Que o Senhor possa conceder o que eles necessitam nesse instante, ó Pai. É a minha oração, aqueles que estão clamando por uma libertação das drogas, das bebidas, do vício, seja ele o que for, que o Senhor conceda nesse instante, ó Pai. Aqueles que estão enfermos, estão gemendo, querendo uma cura, querendo a sua saúde de volta. Pai, que o Senhor possa dar a eles, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a Tua igreja, o Teu povo. É a minha oração, Pai. E encha-nos com Teu Espírito Santo. É a minha oração no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe, meus irmãos. Um beijo no coração de todos. E até mais tarde no nosso culto de oração. Eu convido a todos para estar no santuário. Hoje, dia 31 de outubro, último dia do mês. Esteja no santuário, agradecendo a Deus, louvando a Deus. Esteja buscando mais azeite em tua lamparina. Você vem para a igreja para buscar mais do Espírito Santo. Amém? Um beijo no coração e até mais tarde. E amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta aqui. Você crê que vai estar melhor, querido? Deus te abençoe. Vire e saúde a audiência. Esta menina com tremenda fé, ser curada. Deus te abençoe, querido. Volte para o seu lar. Crê que sou seu profeta, seu servo? Crê que Deus está perto e seu Espírito, e que isto que está sendo feito é do Senhor Jesus? Não eu. Eu sou um homem. Se Deus me deixa saber o que está errado contigo, como uma vindicação de que sou o profeta dele, aqui de pé, revelando a verdade, como ele falou à mulher, vai e busque teu marido. Ela disse, eu não tenho. Ele disse, você teve 5. Ela disse, eu vejo que você é um profeta. Veja, eu percebo que você é um profeta. Aquele mesmo Espírito que estava no Filho de Deus, ele prometeu enviá-lo de volta, na forma de Espírito Santo, que estará junto conosco e habitará conosco até o fim do mundo. Crês nisto? Ele pode saber teu problema agora, não pode? Você sofre do coração, isto é certo? Cada pessoa que sofre do coração, fique de pé. Vocês podem ser curados agora mesmo, não importa o que seja. Senhor Deus, Tu conheces a nossa força e como somos débeis, tão fracos. Mas, Senhor, nós sabemos quão forte Tu és. E problemas do coração é algo que nossos médicos não podem fazer nada. Mas, Senhor, quem fez o coração foi o Senhor. E agora eu repreendo este poder dos demônios que está segurando este povo. Deixe-o sair de cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmã. Eu só quero dizer para você, você se sente diferente do que se sentia faz um longo tempo, não é? Agora, para o povo saber, tinha um espírito negro. Você tinha um sofrimento ruim que a prostrava e agora não tem mais. Você está curada, você está boa. Tenha fé em Deus, por favor. Todos de acordo, tenham fé. Como vai, Senhor? Somos estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que Ele fez, nós também o faríamos.
Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações e eles terão que crer nisso. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do evangelho também e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Muitos vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai, Ele faz de amor, Ele vem em nome do Senhor. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Quando nos vêm desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. O doce nome de Jesus, poder e força produz
poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu,